muitíssimo boa tarde. Vamos seguir aqui a ordem. Texto massa, vocês devem conhecer esse cara, Gregório do Vivier, né? Extremamente crítico, mas dentro de um parâmetro aí relacionado a um tipo de texto que já tenho de saber previamente. Esse texto é crônica, certo? Previamente eu tenho de saber, certo? Mas aí eu tenho de saber desses textos, realmente tenho de reconhecer esses textos quanto à questão de gênero. Tenho, é importante saber disso, é lógico que é importante, mas olha o suporte que você tem aqui, ó. Publicado na Folha, tá? Você tem aqui colunas. Gregório do Vivier, predominantemente ele escreve crônicas. Ok? Não vem nada com conto, não vem notícia, ele não é jornalista, tá? Então, pontualmente, escrito de crônicas. Vir textos assim, principalmente de pessoas mais... são ícones na internet hoje, né? Eles tendenciosamente escrevem crônicas. Tem obras publicadas nessa mesma linha. Aí, olha a sequência de textos que vocês têm aqui, de questões. Ele diz o seguinte, ó. No texto acima, o autor explora, através do humor, a questão dos relacionamentos. Nesse sentido, de acordo com as ideias apresentadas, afirmar que, então olha só, no texto acima, o autor explora através do humor as questões dos relacionamentos. Você vai buscar todas as questões aqui relacionadas, obviamente, ao texto. Óbvio. Isso aqui é uma questão de interpretação ou de compreensão textual? No texto acima, o autor explora... Tem de ser o autor, o que é que ele explora, é ele, a visão dele, o que é que ele pensa, então é para ele, isso é compreensão textual. Aqui é juízo de fato, tá? Questão número 2, ele trabalha com o seguinte, ó. No quarto parágrafo, quando nós formos ler, você já marca o quarto parágrafo automaticamente, pega o texto e já marca. No quarto parágrafo, o autor emprega 2 pronomes indefinidos em tudo é possível e nada é passível de ciúme. Quais são os 2 pronomes que você tem aqui? Pronomes indefinidos, tudo e nada, tá? Tudo e nada. Por meio deles, o que é que ele constrói, o que é que ele indica, o que é que ele aponta ou sinaliza, certo? Questão número 3. Ele diz o seguinte, ó. No último parágrafo, o autor emprega a palavra crocs, que pode ser entendida como sandálias de plástico com furinhos. Aprendendo-se o sentido mais amplo que ele confere a esse termo, poderia apresentar valor semântico equivalente todas as palavras abaixo, exceto uma. Então, aqui você tem o que nós chamamos, tá, de estrutura antididática. Eu vou buscar aqui a inadequada, certo? Questão número 4, trata aqui do emprego do termo aliás. E desse termo, aliás, ele diz, ao final do segundo parágrafo, introduz um sentido de que, por ler o texto, já tem de buscar essa relação aqui que você tem para algumas palavras. Nós temos de ler o texto buscando as informações, tá? Ler o texto já buscando as informações. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Leio e já sei o que é que eu vou buscar. Aí, continuando. A linguagem figurada foi empregada aqui ao longo do texto para conferir a ele expressividade. Assinale aqui a opção em que não se percebe um exemplo desse tipo de linguagem. A questão aqui, trabalhar com linguagem figurada, trouxe esse nome aqui, ó, figurada, óbvio, que ele vai trazer para um sentido que nós chamamos de sentido conotativo, que predomina no sentido conotativo as figuras de linguagem, tá? Figuras. Certo? A figura de linguagem vai buscar aqui a expressão por meio, tá, de figuras que vão sair dessa ideia da objetividade e vão partir para a subjetividade. O sentido conotativo é o sentido figurado. O sentido figurado trabalha com figuras de linguagem. Então, nesse processo mais simples, tá? Quando você trabalha aqui com o sentido denotativo, é o sentido de textos que são de caráter jornalístico, o texto que não vai buscar a ideia do sentido figurado, é a objetividade da informação. Aí eu tenho aqui 4 frases. Há grandes chances de você se perguntar, valia a pena tudo isso? Os relacionamentos, assim como as ostras, merecem que a gente perca tempo abrindo-os. O relacionamento entreaberto, no entanto, pode se entreabrir de 1000 maneiras. E na letra D, é claro, o relacionamento trancado a 7 chaves e blindado. Ele quer saber qual destas frases, nesse caso aqui, foi empregado no texto para conferir a ele expressividade, a ideia de ser voltado para esse cunho
figurado, mas ele quer agora o que não se percebe no exemplo desse tipo de linguagem, ou seja, que ele é objetivo e não figurado. Qual seria? A mais simples, né? A mais direta. Há grandes chances de você se perguntar, valia a pena tudo isso? Até porque não está relacionado a nada, não tem nenhuma palavra específica, né? Nem uso de ostra, nem muito menos de relacionamento, ele não está falando de nada, é objetivo. Então tem algo mais direto. Quando ele diz os relacionamentos, assim como as ostras, eu já tenho aqui uma comparação irreal, é uma metáfora. O relacionamento entreaberto, no entanto, pode se entreabrir de mil maneiras. É claro, o relacionamento trancado a 7 chaves e blindado, também uma metáfora, né? Viver ali blindado a 7 chaves, em segredo, aqueles relacionamentos que nós não dizemos para ninguém. Questão número 6, ele diz, há, no entanto, quem defenda que os relacionamentos, o modo pelo qual o verbo em destaque está conjugado, sugere tratar-se de uma flexão de que tempo e de que modo. Bom, a ideia que você aqui vai buscar é dentro do texto, certo? Para trabalhar esse tipo de questões aqui, quando você fala de tempo verbal, de modo verbal, tem de aprender algumas questões que são bem claras, bem rápidas, para o próprio texto. Ele não diz qual é o tempo em que está, porque você já tem a frase, nenhum modo é facilmente analisável, mas eu tenho que saber. A frase é, há, no entanto, quem defenda que os relacionamentos... Bom, o que ele vai dizer depois, pouco importa. O modo pelo qual o verbo em destaque está conjugado sugere tratar-se de uma flexão do presente, do imperativo, do futuro. Eu tenho que saber prioritariamente isso. É presente, imperativo ou futuro? Pronto, presente. Sabe por que não é imperativo? Porque no imperativo nós utilizamos um tempo e um modo de estrutura de frase completamente diferente. Como assim? Quando você vai tratar, por exemplo, do imperativo afirmativo, tá? Tem uma característica bem comum. Nesse imperativo afirmativo, você utiliza sempre o verbo primeiro, tá? E o pronome vai vir depois. O que acontece? Tu, você, nós... Você, no caso aqui, 5 não, né? Tu, você, nós, vós e vocês. São essas. Tipicamente, o que acontece com o imperativo? Ele vai utilizar aqui um tempo e um modo verbal em que você vai sempre conjugar a partir das terminações. Exemplo. Todos os verbos que têm terminação AR, todos os verbos que têm terminação ER, e aqui os verbos que têm terminação IR, eles tendem a ter uma visão só. Quanto à questão de uso no imperativo, bem simples, bem prático. Sabe o verbo aqui que tem terminação AR, aqui no imperativo ele vai aparecer para mim desse jeito, a sequência. A e E. Eu explico já o que é isso. Conviver e com sair, ou seja, segunda e terceira conjugação é o contrário. É e A, aqui é e A. O que eu quero dizer? Quando alguém chega para você e diz assim, lave a louça, eu tenho uma frase no imperativo, tá? Ou quando eu digo estude mais, eu também tenho um verbo no imperativo. Aqui eu tenho o verbo estudar, aqui eu tenho o verbo lavar. Por que esse verbo aqui tem a terminação E e não quando eu digo aqui estuda? Quando é que eu digo estuda e quando é que eu digo estuda? E quando eu digo estuda, eu estou falando com quem? Quando eu digo estuda, eu estou falando com quem? Isso eu tenho de saber. Todos os verbos de primeira conjugação, todos, isso aqui é a sequência de segunda e terceira pessoa. Sabe por que não tem a primeira? Porque ninguém impera sobre si. Eu sempre vou imperar sobre o outro, tá? O imperativo é um modo em que você vai aqui imperar sobre o outro, nunca sobre si mesmo. Então vai começar sempre da segunda pessoa. Então eu tenho tu, você, nós, vós e vocês. Isso aqui vocês não veem nas frases, ele não aparece. Não aparece. Isso aqui nunca. Quando você vai assistir TV, quando você vai ver propaganda, quando você tem campanha de trânsito, por exemplo, eu digo isso aqui, ó, não beba, não corra, não mate, não morra. E aí a pergunta é simples e prática. Quais os sujeitos desses verbos? Todos os verbos que estão aí no imperativo negativo. Eu estou falando com quem? Contigo
ou estou falando com você? Quando eu digo isso, parece que as pessoas não entendem a pergunta que eu estou fazendo. Existe diferença. Sabe, eu digo que eu vou à sua casa, ou eu digo que eu vou na tua casa? O que é preferível, o que é mais correto? Você que escolhe. Quando eu digo que eu vou à sua casa, eu estou falando com a terceira pessoa. Quando eu digo que eu vou na tua casa, eu estou falando contigo. Eu estou usando a segunda. Sabe, eu vou na sua casa, porque eu preciso dos seus livros. Se você não estiver em casa, eu posso falar com a sua mãe ou com o seu irmão e depois eu ligo para você. Olha o que foi que eu fiz. Sabe, eu vou na tua casa porque eu preciso dos teus livros. Se tu não estiveres em casa, eu posso falar com o teu irmão ou com a tua mãe. Depois, qualquer coisa, eu te ligo. O que é que tipicamente nós fazemos? Eu vou lá na tua casa, se esse homem não tiver, aí eu entrego para tu, vê se depois. Aí a pessoa fala bem assim, ó. Esse homem, tu, você. 3 pessoas que, na verdade, uma só. Aí quando você vai tratar dessas questões mais formais, de tempos verbais, descobrir quem é o sujeito, quem não é, é um conflito horrível. Quando eu digo para você que eu estou falando contigo, eu estou falando na segunda pessoa. Quando eu falo com você, é a terceira. Existe essa diferença de verdade. Quando eu falo com você, eu estou falando na terceira pessoa, e quando eu estou falando contigo, eu estou falando na segunda pessoa. O exemplo mais comum que você vai ver em propagandas, como você tem aqui em campanhas, você vai chegar a um posto de gasolina, tem lá ó, uma promoção, ele diz, abasteça aqui. E aí depois que você abastece, tem lá uma outra placa dizendo pague aqui. Aí você pode dar um passeio lá no Alecrim, no sábado pela manhã, tem uns carinhas vendendo celulares, diz lá, desbloqueie aqui. Quando ele começa a utilizar esses verbos, abasteça, pague, desbloqueie, use, não use, jogue fora, tá? Faça, não faça, beba, não beba, todas essas terminações que você tem aqui são no imperativo. O imperativo ele impera, não é ordem, é conselho, é sugestão, é pedido, é desejo. Eu posso dizer estude mais, e isso não é uma ordem. Eu posso lhe dar um conselho. Eu posso dizer durma bem, isso não é uma ordem. Eu posso dizer a ideia de que siga em paz, e eu não estou dizendo, não estou dando uma ordem a você, é um desejo meu. Vá com Deus também é um desejo, vá para o inferno também é um desejo. Tudo vai depender. O que é que eu tenho a entender? Que essas terminações verbais aqui, elas mudam conforme o sujeito com quem eu esteja falando, a pessoa com quem eu estou falando. Existe um sujeito aqui, existe um sujeito aqui, existe um sujeito aqui, existe um sujeito aqui. E eu sei que em propagandas predomina eu falar com você, e não contigo. O tu, ele é mais, digamos assim, distante, que quando eu falo com você, eu trago você para perto. O leitor fica mais perto de mim. A ideia de você dizer aqui não beba, não corra, não mate, não morra, esse é o único verbo que muda. Sabe por que ele fica com E e os outros não ficam? Só que eu acho que só o professor português fica com essa leseira, fica pensando nessas coisas assim. Vocês nunca prestaram atenção nisso, eu acho. Né? A ideia de dizer aqui não mate, não morra, não beba, não corra, toda essa relação aqui vai depender do tempo verbal. Por exemplo, beber é um verbo de segunda conjugação, correr é um verbo também de segunda conjugação, morrer também é um verbo de segunda conjugação, matar é um verbo de primeira conjugação. O que acontece e o que foi que eu disse para vocês? Se os verbos são de segunda conjugação, aqui a segunda pessoa, aqui a terceira. Eu já sei isso de cabeça, eu tenho que saber isso de cabeça. Quando tem um sujeito desse tipo aqui em propaganda, tá? Que nós chamamos isso de função apelativa. Eu me dirijo direto ao leitor. Tá? Compre batom, seu filho merece batom. Ali é função apelativa. O verbo aqui, viver, eu digo, vive tu a tua vida, viva você a sua vida. Quando eu tenho isso na minha cabeça, todos os verbos de segunda conjugação e de terceira conjugação têm na sequência E e A, certo? Então, vive tu, viva você. O verbo é abastecer. Abastece tu, abasteça você. Certo? O verbo é lavar. Lava tu, lave você. Você está brigando com alguém. Você não me lava a louça, você não lava tu. Eu digo, lava tu. E você diz isso. Você não diz lave tu, você diz lava. Automaticamente você diz isso. Quando eu digo para você que não beba, não corra, não mate, não morra, qual é o sujeito que você tem em comum aqui? Para todos os 4 verbos. Você. Olha só. Segunda, segunda, segunda conjugação é a sequência E e A. E e A. Então, aqui eu estou falando com você. É para tu, o A é para você. Você não beba, você não corra, você não morra. Mas aqui com o verbo matar,
É a primeira conjugação, a sequência é a e é. Então, mata tu, mate você. O sujeito vai aparecer depois. E nas propagandas ele desaparece. Isso aqui é caracterizado como sujeito elíptico, tá? Para vocês não mais, nunca mais será oculto. Nunca. Oculto é a imagem que vocês têm de ter sobre isso. Todos esses caras aqui vão ficar escondidinhos. Todos eles, todos. Ah, sabe, vamos pensar no outro verbo aqui. Se eu fosse conjugar, por exemplo, o verbo escrever, tá? Eu fosse conjugar esse verbo aí no modo imperativo afirmativo. O que é que eu faria? Olha, eu sei que a primeira e a segunda pessoa já tem uma sequência lógica. Mas isso é tão bacana, porque quando você viu isso aqui na escola, que é o pecado mortal, você primeiro pensava no presente do indicativo para depois fazer isso aqui. E era a forma mais legal de se fazer. Eu vou dar um exemplo. Eu digo isso aqui, ó. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos. Como é que eu digo com voz? Escreve, cadê? Escrevo, escreves, escreve. Escrevemos. Vós escreveis. Eles escrevem. Sabe como foi que eu aprendi a usar verbo? Lendo a Bíblia. Não estou brincando não, estou falando sério. Seríssimo. É o uso mais adequado de mesóclise do planeta Terra. Quer aprender a usar mesóclise? Pode olhar a Bíblia. Perdoar-vos-ei, perdoar-vos-ia, abençoar-te-ei, abençoar-te-ia. Você vai entender que todos os verbos com mesóclise são no futuro. A ideia do que eu tenho aqui, quando você vai à igreja, escuta qualquer coisa, mesmo que você não vá, porque você tem ouvido uma vez na vida, tá? Você pode ser o herege, não importa. Isso aqui, ó, esse tempo que está aqui, e essa pessoa, quando eu digo assim, ó, rogai por nós pecadores, perdoai-vos uns aos outros como eu vos perdoei. Quando você diz, rogai por nós, eu estou falando com quem? Esse verbo, quando diz rogai, eu estou falando com quem? Você faz assim, certo? Eu não sei não. Eu sei lá com quem diabo ele está falando. Não sei, nunca vi. Faço nem ideia. Olha só o que acontece. Deixa eu mostrar para você. Eu rogo, tu rogas. Ele roga, nós rogamos. Quem mais? Rogais. E eles rogam. Aí deixa eu dizer aqui de onde vem, tá? O imperativo afirmativo, para eu formar o imperativo afirmativo, duas coisas eu tenho que saber. A segunda pessoa daqui do presente indicativo forma a segunda pessoa daqui do presente indicativo. A segunda pessoa daqui do presente indicativo forma a segunda pessoa do plural também do presente indicativo, sendo que ela vai sem o S. Só isso. Vai sem o S. Olha só para você ver. Aqui não existe, porque não tem primeira pessoa. No tu. Aí eu faço isso aqui, o presente indicativo, vem para cá. Escreve, tu. Não é assim o verbo escrever? A sequência não é e a. Escreve tu. Se a pessoa não soubesse dessa terminação é e a para os verbos de segunda conjugação, o que é que eu faria? Todas as outras pessoas, à exceção do tu e do vós, você vai fazer isso aqui, ó. Que e o pronome. Que e o pronome. Eu faço assim, ó. Que você escreva. Você faz só isso. Que você escreva. Que nós escrevamos. Sabe como é que eu faço com voz? É esse aqui sem o S. Aí vem aqui, ó. Escrevei. Vamos para rogar? Traz para cá, ó. Não tem ali rogais? Vós rogais, vem para cá. Rogai, vós. Rogai por nós, pecadores. Abençoai-vos uns aos outros, como eu vos abençoei. Eu não posso mudar a pessoa, não. Abençoai-vos uns aos outros, como eu vos abençoei. Eu não posso mudar a pessoa. Eu não posso dizer, abençoai-vos uns aos outros, como eu te abençoei. Não posso. Eu não posso sair da segunda pessoa do plural para a primeira pessoa, sei lá, ou segunda pessoa, seja lá do que for. Tenho que manter. Só para você entender de onde vem isso aqui. Perdoai, abençoai, rogai. Nada mais é que a segunda pessoa do plural. Sem o S. E aqui, Cefra, como é que eu faria para conjugar? É só colocar o que antes? Que vocês escrevam. Isso você faz com todos os verbos. Todos. Todos os verbos. Você tira a foto e depois faz. Tá? Todos os verbos você faz isso. Cefra, então, quando eu digo abasteça aqui, pague aqui, eu estou falando com quem? Com pague. O verbo é pagar. A e é. Pague você. Cefra, o verbo é abastecer. Abastece tu, abasteça você. Estou falando com você de novo. Predomina o verbo que está aqui com o sujeito você, certo? Sendo que aí eu tenho uma propaganda que é desse jeito aqui, ó.
Questão de prova já. Quem é o sujeito? Pode cantar. Vem pra caixa, você também. E agora? Quem é o sujeito? Primeiro, como é este verbo no infinitivo, naquela terminação, a R, R e R, como é ele? Vem. É o verbo vir. É um verbo de terceira conjugação. Então, como é a sequência que ele aparece para mim? É e a. Não é assim? É e a. Então, quando eu falo contigo, eu digo como? Eu estou falando contigo. Eu digo, venha para casa ou vem para casa mais cedo? Estou falando contigo. Não é e a? Então vem. Tem um cara que canta assim, tu vens, já cantou? Eu já estou, já escutou isso? É porque quem escuta só Wesley Safadão se lasca todinho. Não escuta música boa e fica assim. Ó, o verbo aqui, ó, é e a, certo? Certo? O verbo é vir. De onde é que aparece isso aqui? Aqui, amor. Vem tu, venha você. Sabe esse M? É porque o M é nasalização só. Não conta como vogal não, é só um nasalizador. Só isso, tá? Se eu fosse representar esse vem com fonemas, era assim, ó. Vem. Não parece M não, o M é isso aqui, ó. A nasalização. Então tá aqui, ó, o E. Vem, tá aqui. Vem, vem tu, venha você. Estou falando com quem? Tá certa essa frase? Não, porque eu estou falando contigo e no meio do texto eu falo com você. Sendo que isso para propaganda é permitido, é chamada licença poética. Sabe por que é permitido? Porque isso aqui está só para rimar. Rimar com quem? Com também. Porque imagina se você fosse cantar aqui, venha para cá, se você também, venha. A pessoa faz, eu não vou. Sou obrigada. Não tem musicalidade. Tem hora que tem que mudar porque é necessário mesmo. Tem um que era mais antigo, que a propaganda era assim, ó. Faz um 21. Vigi, bem novinho. Só quem tem mais de 30 que lembra disso aqui. Faz um 21. Como é esse verbo? Fazer. Como é que eu faria isso? O verbo é fazer, tá aqui, ó. É a, então ficaria como? O sujeito vem depois, não bota antes não, é depois. De onde é que está vindo isso? Tenta conjugar ele aqui. O vai fazer. Conjuga aqui no presente. Eu faço, tu fazes. Se eu vou colocar fazes aqui, ele vai sem o S. Então fica como aqui? Faze, tu. O que é que acontece? Tipicamente, os verbos que antecedem com uma consoante, principalmente esse Z, eu posso utilizar sem a vogal. Eu posso dizer isso aqui, ó. Eu poderia dizer faze tu, ou eu poderia dizer faz tu. Não tem problema, então faz, eu estou falando contigo. Para eu falar com você, eu digo faça. Faça. Faça ele feliz, né? Deus te faça feliz. Deus te faça feliz. Está aqui, ó. Venha, tem a ideia aqui, deveria ser faça um 21. Se eu digo faz um 21, é com a segunda pessoa. Se você vai pensar no imperativo, você tem que pensar dessa forma. Futuro do presente indicativo. Nada demais. O futuro que vai acontecer amanhã. Nada. Nada demais. Vou fazer a prova, né? Beleza, irei, iremos. Amanhã. Certo? Presente do subjuntivo. Preste atenção nisso aqui, ó. Subjuntivo, coloca aqui, ó. Tempo de dúvida. Não é nem tempo, mas é só para eu ter isso em mente. Dúvida. Hipótese. Possibilidade. Tá? Posso fazer ou não? A possibilidade de eu fazer. Possibilidade remota. Talvez de eu fazer isso. Olha o que acontece. Quando você pensa no presente do indicativo, tá? Esse que eu conjuguei agora, eu faço, tu fazes, ele faz. Todo mundo está fazendo isso. Todos fazem. Presente do indicativo. Futuro do presente, a ideia de que vai acontecer amanhã. Presente do subjuntivo é um tempo de dúvida. Pelo amor de Deus, não associe presente ao que está acontecendo agora, tá? Ah, serve presente é o que está acontecendo agora. Não. Eu leio, eu viajo, eu durmo, eu como muito, eu corro, eu treino. Nada disso eu estou fazendo agora. Então não associa agora.
O que é o tempo presente? Presente é uma ação habitual, rotineira, cotidiana. É isso que você tem de pensar. Falou em presente, principalmente no indicativo, tá? É uma ação rotineira, habitual, cotidiana. Isso aqui acontece cotidianamente. Eu faço isso, é uma ação habitual. Para eu pensar no presente do subjuntivo, que é um tempo de dúvida, a ideia aqui de quem defenda aqui os relacionamentos, há quem defenda, há quem faça, há quem obrigue, ou há seja lá o que for, está mais relacionado a presente indicativo, a imperativa, futuro ou presente do subjuntivo? De verdade, está mais relacionado a quê? Mais um tempo de dúvida? Hipótese? Porque quando você diz, há quem defenda, mas também as pessoas que não defendem. Quando eu digo isso aqui, ó, a ideia de defenda, tá? É um tempo que vai estar relacionado realmente, um modo, desculpe, que está relacionado à dúvida e à hipótese, porque há também aqueles que não vão defender. É muito mais o critério interpretativo do que você sair conjugando verbos. É muito mais a interpretação. Há quem defenda que os relacionamentos podem ser assim ou assado, mas há as pessoas que também não defendem. Então, a relação que você tem é de presente, tá? Do subjuntivo, pelo modo da dúvida, da hipótese, da possibilidade de eu não saber se vai acontecer. Ok? Vamos lá. Questão que você tem aqui, ó. Característica típica. Oi, amor. De quê? Não, é porque é mais pelos ícones. Você tem o se, o quando, se você vier, quando você for. Então, aí remete a ideia de subjuntivo, certo? Ó. Prestem atenção nisso aqui. Muitíssimo importante, tá? Duas ideias vocês têm que ter em mente acerca de pronomes. E quando eu falo de pronomes, dos mais importantes, certo? Preste atenção, de verdade, olha. Esses carinhas que estão aqui, ó. Que, quem, cujo e onde. Eu tenho que saber disso aqui, uma função muito simples, muito prática, muito direta. Eu não vou escrever para não perder aqui espaço. Vocês anotam se for necessário. Certo? Esse quezinho aqui, para ele ser pronome relativo, eu vou chamá-lo de pronome relativo universal, tá? Por que universal? Porque ele pode se referir a pessoas ou coisas. Para eu saber se esse cara aqui é pronome relativo, eu troco por outros pronomes relativos. Quais são? O qual, a qual, os quais e as quais. Certo? Pronto, é isso aqui que eu faço, tipicamente. Quando eu faço isso aqui, em qualquer tipo de pronome, qualquer um desses, para eles serem pronomes relativos, para eu dizer isso, automaticamente eu já sei que eles fazem parte de uma só oração. Qual é a oração? Sempre oração subordinada, e ela é o quê? Adjetiva. Amor, não muda nunca isso, tá? Não muda nunca. Ou ela vai ser adjetiva, nesse caso, quando ela é adjetiva, desculpe, ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Acabou. Não tem o que pensar nem o que discutir. A turma de ontem que eu estava discutindo isso. Que, quem, cujo e onde. Serve o quê? Para ser pronome relativo universal, isso aqui, pronome relativo universal, eu substituo por o qual ou a qual só para ter certeza, tá? Só para confirmar. Aí você diz assim, serve esse quem? É pronome relativo o quê? Personativo. A ideia de persona é porque ele diz respeito à pessoa. Sendo que antes desse cara aqui, tem de vir uma preposição. Tem de vir. Aparece assim, ó. A mulher a quem me referi foi autuada em flagrante. Pronto. Certo? Olha só o que é que acontece. Quantas informações eu tenho aqui para a mulher? Sobre ela. Quantas? Ela foi autuada e a outra? A quem me referi, né? Eu me referi a essa mulher e a mulher ela foi autuada. Para eu descobrir se esse cara aqui ele é pronome relativo ou não, pode substituir por a qual. Não tem problema não. Substitui aí. A mulher a qual me referi. Não aparentemente dá certo? Dá. Sendo que como eu tenho aqui de fato uma pessoa, por ter aqui uma pessoa, eu vou usar um pronome relativo mais adequado, que é o chamado pronome relativo personativo. Ele diz respeito à pessoa. Sabe, a mulher a quem me referi. Aí você diz, de onde é que está vindo esse lá aqui? A questão é que existe uma relação de regência com o verbo que vem depois. Quem se refere a alguém. Preste atenção no que eu vou dizer, que você só precisa vislumbrar isso uma vez. Eu tenho duas informações, uma principal e outra secundária, tá?
A oração principal é aquela que não tem o que, nem o quem, nem o cujo, nem o onde. Nunca. A oração que seria, manchete de jornal, seria assim, ó. A mulher foi autuada em flagrante. Aí você pergunta para mim assim, sabe qual foi a mulher que foi autuada em flagrante? Qual foi? Aí você faz assim, aquela mulher que estava na sala? Não, aquela a quem me referi. O que é que eu estou fazendo? A oração principal, que é essa, porque não tem pronome relativo, se eu tivesse só isso aqui, você não me perguntaria mais nada. A mulher foi autuada em flagrante, beleza, ponto, acabou, eu leria o jornal e descobriria quem era. Quando eu simplesmente dou outra informação sobre essa mulher, eu não tenho mais como colocar a mulher de novo aqui. Aí foi o que eu fiz? Peguei o pronome no lugar do nome. Eu fiz isso, ó. Peguei aqui o nome e coloquei um pronome no lugar, para me referir a ela. Eu poderia ter dito aqui, ó, no lugar, a mulher de quem é um verbo. Discordei. Por que de? Diga para mim. Porque quem discorda, discorda de. Preste atenção numa coisa. Esse cara que está aqui, que é um pronome relativo, pelo amor de Deus, ele é a mesma coisa desse termo que está aqui. Eles são iguais. O nome é pronome relativo porque ele faz isso, ó. Mantém uma relação com o termo antecedente. O que é que eu quero que vocês entendam? Que vai cair na prova de vocês desse jeito, bem lindo, questão número 6, é bem assim, ó. Ele vai dizer assim, ó, destes pronomes aqui que ele coloca na frase, certo? Destes pronomes, qual deles mantém uma concordância com o termo subsequente ou com o procedente e não com o antecedente? Qual destes pronomes aqui mantém uma relação com o termo procedente, ou seja, uma relação de concordância? É com o termo da frente e não com o termo anterior. Só tem um que faz isso. Esse cara que está aqui diz respeito ao termo antecedente, se eu colocasse o que aqui diz respeito ao termo antecedente, mas existe um que eu mantenho uma relação com o termo da frente. É só esse. É o único. Porque ele concorda com o termo da frente, é o único. Ele diz respeito ao termo antecedente, mas a concordância é com o termo procedente. Tá? Cujo rapaz, cuja moça, cujos livros, tá? Cujas ações, cujos artigos. Não existe cujo ou, cuja a, já está aqui. Tem variação, porque ele é pronome. Se ele é pronome, ele concorda com o nome. Se eu for pensar nessa relação aqui do quem, por exemplo, essa oração que eu tenho, ó, a mulher de quem discordei foi autuada em flagrante. Beleza, serve, porque quem discorda, discorda de quem é a mulher. Então tem assim, ó, discordei da mulher. Mas isso aqui é a mulher, certo? A mulher. Discordei de a mulher. Ou seja, eu discordei da mulher. Está aqui. Esse quem e mulher são iguais. Tem de ser assim. Quando eu coloco essa preposição aqui, é porque vem desse verbo que está dentro da oração subordinada. Isso aqui não tem pronome relativo? Oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? É restritiva. Se tiver vírgula, explicativa. Mas tem que ser assim, direto. A ideia é direta. Sabe que eu tenho outra relação com o texto? Quando eu vou pensar em cujo, por exemplo, eu digo para vocês isso aqui, ó. O autor, livro, gostamos, está em promoção. Pronto. Como é que eu sei se eu vou usar que, quem, cujo ou onde? Ó, onde é um pronome relativo locativo. Para eu utilizar o onde, eu tenho de substituir pelo pronome e pela preposição em que. Porque ele diz respeito ao lugar fixo. Certo? Onde eu moro, onde você está. Ou seja, é a casa onde moro, a casa onde habito, a cidade onde moro, o país onde vivo. O lugar onde trabalho, é lugar fixo, ou seja, é o lugar em que trabalho, tá? É a cidade em que moro. Tem de ser uma ideia fixa. Onde pode ser substituído por em que. Se eu não quiser colocar o em que, poderia ser na qual, poderia ser no qual. Tudo vai depender do termo antecedente. Tudo vai depender. Esse quezinho que está aqui eu substituo por o qual e a qual, então mais em fica no qual ou na qual. É isso aqui que vai acontecer. Sabe, cujo mantém sempre uma relação de posse. Para eu descobrir essa relação possessiva, é sempre um nome e depois outro nome. É um nome aqui e um nome aqui. E o cujo no meio. É o dito cujo.
O dito cujo é aqui e duas pessoas. É uma relação entre um possuidor e a coisa possuída. É o Satanás mesmo. Como é que eu descubro, Sérgio, se aqui vai ser cujo, quem, onde, ou seja lá o que for? Você faz isso, amor. Ó, olha para cá. Livro do autor. Não tem relação de posse ou não? Não tem verbo. Não tem. Sabe, aprende o seguinte, ó, preste atenção. Cujo diz respeito ao termo antecedente. Tá aqui, ó. Ele diz respeito ao termo antecedente. Porém, contudo, entretanto, todavia, a concordância é com o termo procedente. Ele concorda com. Todos os outros pronomes mantêm uma relação de concordância com o termo antecedente, cujo concorda com o termo procedente. Certo? Concorda com o termo procedente. Só isso. Aí eu vou usar assim, amor. Ó, presta atenção, espírito de luz. Depois como pipoca. Olha a fome. O autor, como é que eu faço aqui, Céfalo? Cujo livro gostamos está em promoção. Quem gosta, gosta. Cadê a preposição? Eu vou ter de pensar na regência do verbo que está aqui, ó. Depois, quem gosta, gosta de. Então eu tenho o autor de cujo livro gostamos. Por isso que ninguém fala. Ninguém fala cujo não. Pega um poema de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, como é que ele faz? Meu nome é Severino, não tem outro de pia, então ousaram me chamar o Severino do finado Zacarias. O finado Zacarias. Ó, você diz Severino do finado Zacarias, o Severino de Maria. É como nós dizemos aqui. É a relação possessiva. Você diz assim, quem é que vai pro churrasco? João de Pedro? João da padaria. Sabe? Aldo do IAP, Céfra de português. A relação é posse. Você não diz assim, Céfra, cujo trabalho é professor, irá ao churrasco. A pessoa fala bem assim, ó. Vou mais não. Quero mais não, muito chato. Adentre. Sim, cujos. Se fosse livros. Se aqui fosse revistas, cujas. Só posse. Tem que fazer isso, ó. Livro do autor. Sempre essa relação de retomada. Certo? Não, muito obrigada. Ei, cabimento é uma coisa triste. Você vai dar o cabimento, já chega assim. Pega aí, mano. É só uma. Só uma. Tá pensando que tu é grande, mas tu não é dois não. Vê se que eu dou e corro. Eu jogo a cadeira e corro. Ó, os dois meninos aqui na frente. Ei, a pessoa fica com cheiro de cinema, né? Aqui. Não dá vontade nem de estudar mais, dá vontade de ir embora. Assistir Pantera Negra. Vocês deviam assistir Pantera Negra, é top. É massa. É massa, é massa. Vou apagar isso. Ó, vão só comer e não vão prestar mais atenção. Pô, uma tristeza, né? Eu queria que fosse frango com Coca-Cola, vinagrete e farofa aqui. Ninguém nem assistia a aula, né? Era só puxando o osso assim e comer. Eu acho que a pessoa ficava mais feliz. Eu vou fazer agora um happy hour de açaí. Não fica legal? Happy hour de açaí é top. Pedir patrocínio a Joca. Aqui, o autor, tá? Do livro, nesse caso, né? Ou o livro do autor está em promoção. Aí a oração subordinada é gostamos. Não tem o quê? Não, é o livro do autor. Fica, para aparecer, porque eu botei aqui pouco, é grandona mesmo. Tem de aparecer. Se não colocar erro de regência. O livro do autor está em promoção. Aí a oração subordinada. Gostamos do livro do autor. É que ninguém diz. Ninguém diz não. Isso aqui. Oi. Só. Tem de ser lugar. Tem de ser lugar fixo. Lugar fixo, tá? Vamos lá, que vocês conseguem comer e eu falando aqui. Vamos. Olha só. A questão que ele diz aqui, ó. Ao participarem da estrutura sintática dos textos,
As orações estabelecem entre si relações de sentido. Ele está afirmando isso, certo? Desse modo, há relacionamentos cuja abertura é sazonal. Veja como não tem relação com a concordância do termo antecedente. Quer descobrir isso? Se está correto? Faça assim, ó. Abertura do relacionamento, ou seja, abertura dos relacionamentos. Só isso. Então você tem relacionamentos cuja abertura, ou seja, é a abertura dele. É a ideia de posse, é a abertura do relacionamento. Tá? Então eu tenho aqui, ó, há relacionamentos cuja abertura é sazonal, ou seja, de época, né? É de época. Tem um momento que eu estou com vontade de ficar com 3 pessoas, aí tem um momento que eu não quero, também não quero ficar só. Ó, fica entregando os amigos. Vocês estão ficando não, né? Separou, foi? Abusou, não foi? Ele é muito rolezeiro. Dá muito rolê, né? Gosta assim, gente fiel, que declara mesmo e entrega. Do maior valor, acaba assim. Vamos lá. Cuja abertura é sazonal. Preste atenção. A oração destacada cumpre o seguinte papel. Não é classificação de oração aqui, ó. Caracteriza um substantivo, completa o sentido de um verbo, indica circunstância, possui caráter adverbial ou exerce a função de sujeito. O que é que vocês diriam aí? Há relacionamentos cuja abertura é sazonal. Aí o que eu estou dizendo, aquela dica que eu fiz para você mostrando isso aqui, retornando, você faz abertura, aqui ó, abertura do relacionamento. Eu não sei se em aulas regulares vocês já viram isso comigo, mas vamos lá, preste atenção. Isso aqui ó, do relacionamento é o termo preposicionado, tá? Termo preposicionado. Quando tiver cuja nessa relação, você sempre vai fazer isso aqui, ó. Abertura dos relacionamentos. Dos relacionamentos, né? Dos relacionamentos. Pronto. Ele diz isso aqui. Abertura dos relacionamentos. Eu tenho aqui um substantivo e eu tenho aqui um termo que caracteriza o meu substantivo, mas me dando a ideia de posse. Por quê? Isso é porque ele diz abertura dos relacionamentos, ou seja, a abertura deles. É posse. O adjunto adnominal é que faz isso. O termo que está aqui, obrigatoriamente, é um adjunto adnominal. Sabe por quê? Porque ele diz respeito ao substantivo, ele determina, especifica e qualifica o meu substantivo. Um termo preposicionado, ele pode ser adjunto adnominal. Eu vou lhe dizer quando. Quando ele tem ideia de posse. Sempre. Tem umas regras que são legais para nós trabalharmos isso. Bem simples assim, bem básicozinho. Faz assim. Você aprende só isso aqui. Ó, eu digo isso, ó. Questão da prova. Invenção do iPhone. Livro do autor. E aqui eu tenho limpeza da rua. Não. Presta atenção. Questão, invenção, livro e limpeza. Não posso entrar em detalhes agora, porque senão eu vou passar a aula toda falando sobre isso, que é grande mesmo. Mas preste atenção. Nessa relação para cujo, sempre o termo preposicionado, porque você vai fazer isso aqui, ó, abertura dos relacionamentos. Sempre vai indicar posse, ele tem que indicar posse. O termo que você vai usar aqui com a preposição, porque quando você fez abertura dos relacionamentos, livro do autor, esse termo preposicionado aqui, ele tem que indicar posse. E esse termo possessivo que está aqui, ele, na verdade, está, neste caso aí, caracterizando quem? Um substantivo. A função dele tem de ser essa, não tem outra não. Ele tem de caracterizar um substantivo. Por quê? Porque todos esses termos aqui que eu vou mostrar para vocês, preposicionados, predominantemente são adjuntos adnominais. Ele faz assim, ó. Sabe quando essa palavra aqui, que é um substantivo, aqui é um substantivo, aqui é substantivo e aqui é substantivo. Presta atenção. A questão, a invenção, o livro e a limpeza. Presta atenção. Se eu tiver aqui um substantivo, tá? Concreto. Aí você diz assim, sabe o que é concreto? Aquele negócio que eu pego? Não. Concreto existe de modo independente. Ele não depende de ninguém para existir. De ninguém.
Certo? Quando eu tiver um substantivo abstrato, aí eu vou fazer uma relação legal. Preste atenção, não escreve, de verdade. Eu coloco aqui, você tira a foto depois. Preste atenção, de verdade. Ó, questão é substantivo, não é? É, certo? Invenção também, livro também, limpeza também. A questão que eu quero saber é, se eu tiver isso aqui, ó, substantivo concreto, mais um termo, que eu digo que ele é um termo preposicionado, obrigatoriamente, este termo aqui preposicionado só tem uma classificação, adjunto adnominal. Por quê, Cefra? Porque ele sempre vai indicar posse. Isso é lei, tá? Assinado em 3 vias, registrado em cartório lá do Alecrim, ali vizinho do Banco do Brasil, sabe onde é? Pronto, é ali, naquela rua. Aí depois, você tem isso aqui, ó. Se eu tiver um substantivo que é abstrato, mais um termo que eu chamo de termo preposicionado, eu agora tenho de analisar. Por quê, Cefra? Porque eu posso ter um adjunto adnominal, mas eu também posso ter um complemento nominal. Aí você diz assim, me lasquei agora. Mas é a forma mais fácil. Adjunto adnominal sempre indica o quê? Posse. O complemento nominal, ele é um termo destinatário. Vai ficar lindo quando vocês souberem isso. Ou um termo que eu chamo de paciente. Porque este cara que está aqui, ele sempre vai ser um termo que eu chamo de agente. Agente de agir, viu? É o único que é junto. Lá vai. Séfora, invenção é um substantivo concreto ou abstrato? Abstrato indica ação, sentimento ou qualidade. Vou dizer de novo. Substantivo abstrato indica ação, sentimento ou qualidade. Aí o nome do filme é esse aqui, ó. Beijo da Mulher Aranha. Bem novinho. Bumba Meu Boi era um garrote nessa época. Ó, tá aqui. Certo? Tá aqui em termo preposicionado. Tem 3 coisas que você coloca na cabeça. Quando existe um termo preposicionado, há 3 possibilidades de eu aqui classificá-lo. Objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adnominal. Só existem esses, viu? Certo? Se esse termo aqui é preposicionado, eu olho sempre para o termo que vem antes, tá? O que é que vem antes aqui? É verbo ou é nome? Nome. Sim. O pessoal da TV Ponta Rica quer fazer umas imagens. Vocês têm algum problema? Estão devendo alguém? O pessoal que está devendo pensão alimentícia, que está se escondendo. Não pode, porque não pode ter isso no concurso, né? Então está tudo bem. Tem alguma coisa que vocês estão usando que a mãe não saiba? Alguém aqui é transgênero ou alguma coisa assim? Está tudo ok, pode ir. Vale, patrulha policial. Mas é só o pessoal que está sendo procurado, a gente coloca o nome embaixo, viu? É porque às vezes a pessoa muda, né? Sai de casa transgênero ou alguma coisa assim. O menino aqui da frente já tem isso, né? Ou é sempre assim, é sempre assim. Peraí, se arruma. Meu cabelo está assanhado? Tá. Vamos aí, voltando. Concentra, é sério, tá? Esquece aí. Vamos lá. Sabe, beijo. Beijo é um substantivo concreto ou abstrato? Por quê? Porque indica ação. Se é um substantivo abstrato, olha como é que está aqui. O substantivo abstrato mais o termo preposicionado. Está aqui, amor, ó. Mais o termo preposicionado. Ele pode ser o quê, Cefra? Adjunto adnominal ou complemento nominal. Agora analise. Beijo da Mulher Aranha. Isso indica posse ou destino? Posse. O beijo é de quem? Dela. Então, se é posse, adjunto adnominal. O respeito aos alunos é essencial e o respeito dos alunos é essencial. Qual deles é complemento nominal? O respeito aos alunos, porque é um termo direcionado. O respeito dos alunos, o respeito de vocês é posse. O meu respeito a vocês é direcionado, então é complemento nominal. Eu já teria resolvido toda a minha aula de 6 meses numa escola com isso. Mas eu não posso, tenho que passar 6 meses fazendo isso. Você acredita num negócio desse? Eu resolvi em 5 minutos. 5. Aí você vem para cá. Questão. Substantivo concreto ou abstrato? Questão. Concreto. Certo? Substantivo concreto. Se é concreto, obrigatoriamente meu termo preposicionado é o quê? Adjunto adnominal. O adjunto adnominal, o que é que ele faz? Determina, especifica e qual... O pessoal que está devendo não quer aparecer não, aí você... Filho, só o pessoal bonito, viu? O pessoal bonito é o pessoal desse lado aqui e daquele ali. Aqui não, sou eu. Ó,
Questão da prova, adjunta nominal. Não é dela, não é da prova. Cefra, invenção do iPhone. Substantivo concreto ou abstrato? Invenção, existe sozinha? Alguém tem que inventar. Cefra, então isso aqui é um substantivo abstrato, até porque vem do verbo, tá? Invenção do iPhone. Isso aqui é direcionado ou é dele? Cefra, o iPhone inventa ou é inventado? Então, se ele é inventado, ele é um termo o quê? Paciente. Ele não inventa, ele é inventado, ele recebe. Se ele recebe, ele é um complemento. Se aqui no lugar do iPhone não fosse iPhone, fosse aqui, ó, a invenção daquele menino, Jobs, seria o quê? A invenção de Jobs. Agora é o quê? Dele. A invenção é dele. Ele inventa, ele é o agente. Então seria adjunto adnominal. Se for a invenção do iPhone, é o termo que recebe, tá? É complemento nominal. Cefra, o livro do autor. Livro é substantivo concreto. Do autor não é dele? Adjunto adnominal. Cefra, limpeza da rua. Complemento ou adjunto? Aí você faz assim, Cefra, não sei fazer isso não. Você faz assim, ó. A rua limpa, ou ela limpa, ou ela é limpada, pode dizer. Mas ela a limpada não, a limpada não. Limpada não, o pessoal não pode não. Vai aparecer na televisão, fica mal. Pega mal. Não me filme mais não, viu? Eles dizem isso, não me filme mais não. Sério, vamos lá. Ó, a limpeza da rua. A rua é limpa ou ela pratica ação ou ela recebe? Recebe, então ela é complemento, beleza? Na cabeça. Sim, paciente não age. Paciente recebe. Uma pessoa paciente não é aquela que recebe? Não é a passiva. Ó, já se emociona. Ele já lembra. Ele muda até a voz, ele faz passiva. Ele já incorpora. Se ficou vermelhinho, foi amor. Ficou vermelho, foi? Ficou vermelho. Vamos lá. Ó, cuja tem de ter relação possessiva, tá? Cuja é posse. Não pode esquecer disso, não. Sempre você vai fazer isso, ó. Abertura dos relacionamentos. Cefro, qual é aqui a função que a oração destacada vai cumprir? Sempre vai ser de caracterizar o substantivo. Adjunta nominal caracteriza substantivo, tá? Eu tenho um termo que caracteriza o substantivo, eu não posso esquecer. Por quê, Cefro? Porque o adjunto nominal, olha o termo que está aqui, ó. Adjunto adnominal. Preste atenção, ó. Passou a vida todinha. Ad significa um prefixo que tem junto. De novo eu tenho junto, isso aqui é junto. Sabe o que é adjunto adnominal? É um termo que está junto de quem? Do nome. O nome quem é? Substantivo. Tudo gira em torno do substantivo porque ele é senhor feudal. Não esqueça não, tá? Muito obrigado pela sua participação, viu? Foi um prazer você ter visto a nossa sala. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, 7 letra A, sem dúvida. Na número 8, vamos lá. Oi, amor. E qual a diferença, então, de adjunto adnominal para agenda passiva? O agenda passiva, ele sofre a ação? Não, ele age. Mas ele só ocorre em frases que tem aqui, ó. Vamos botar a frase que é melhor, né? Sempre vai acontecer o agenda passiva na voz passiva. Então eu tenho isso aqui, ó. Olha o que é que vai aparecer para você. Os alunos fizeram o recurso. Ok? Eu tenho isso aqui, ó. Os alunos fizeram o recurso, tá? Quem foi que fez o recurso? Então, os alunos praticam a ação. Eu tenho isso aqui com uma voz ativa, certo? Quando o sujeito pratica. O que é que vai acontecer com a voz passiva? O sujeito sofre a ação. Quem é, neste caso aqui, ó? Os alunos fizeram o recurso. Cefra, quem faz algo. Verbo transitivo direto, aqui meu objeto direto e, consequentemente, aqui meu sujeito. Só existe mudança de voz ativa para voz passiva ou vice-versa se e somente se eu tiver um verbo transitivo direto. Sem verbo transitivo direto não ocorre essa mudança de voz. Não ocorre. Quem é objeto direto na voz ativa passa a ser sujeito. Quem é sujeito passa a ser agente. Eu vou inverter a oração. Os alunos fizeram recurso, agora eu vou dizer para você que o recurso
foi feito pelos alunos. O que é que eu tenho aqui, tipicamente? Sabe, eu vou fazer a pergunta ao verbo. Isso aqui é uma locução verbal. O verbo ser, mas o particípio, tá? O verbo, ação acabada, feita, destruída, finalizada. Eu tenho aqui uma locução verbal, que é a principal característica da voz passiva. Eu tenho aqui um sujeito que sofre a ação. Se esse sujeito sofre, consequentemente, ó, ele foi feito, né, o recurso foi feito, ele sofreu, eu chamo isso aqui de voz passiva. É uma voz passiva que eu chamo de voz passiva analítica. Por que analítica? Porque tem dois verbos. Ela é grandona. Eu poderia sintetizar isso aqui. Aí o que é que eu tenho? Sabe para quem é que foi feito? O recurso. O recurso ali que é objeto direto, aqui ele passa a ser sujeito. Para ninguém ficar pensando que sujeito é quem pratica a ação. Pode esquecer essa história de sujeito quem pratica a ação. Sujeito é de quem eu falo. Sempre é de quem eu falo. Sabe, eu tenho aqui o meu sujeito, tá? O sujeito está aqui. Aqui é o meu verbo. E aí eu tenho um verbo que é uma locução verbal. Você diz assim, Céfra, cadê meu objeto direto? Não tem, amor. Porque isso aqui é verbo ser. É o verbo ser, mas o particípio. Beleza. Pelos alunos, é de fato quem agiu. Eu chamo de agente. Está na voz passiva? Agente da passiva. Sabe qual é a diferença de agente da passiva para adjunto adnominal? Adjunto adnominal indica posse. Não é quem pratica a ação neste caso. Indica posse. É dele. Nesse caso aqui, ele simplesmente pratica a ação na voz passiva. Só. Não tem como você imaginar que ele vai ser adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal tem que estar junto de quem? Tem que estar junto de quem? Do nome, do substantivo. Onde é que ele está? Lá do outro lado, ele teria de estar aqui. Se fosse o melhor recurso, o meu recurso, o nosso recurso, os 10 melhores recursos, sei lá, o principal recurso, pode ter certeza que principal, melhores, meus, seus, 10, 20, 30, seriam adjuntos adnominais. Mas aqui não. Certo? Vamos lá. Despoluir aqui. E vamos para as questões. Questão número 8 diz assim, ó. Aí é pontual do texto ou não? Né? No 8º parágrafo, ao afirmar, parece que esse aí morreu. Em sentido simbólico, o autor sugere uma crítica em relação... Aí, melhor ler o texto. Fica mais claro. Questão número 9, considerando a norma padrão, aqui dá para fazer? Ou não? Dá. Questão número 9, tá? Ele diz o seguinte, ó. Considerando a norma padrão não se pode dizer que existe uma porta aberta. Sabe, o emprego da próclise, o que é isso, amor? Próclise é o pronome que vai aparecer antes do verbo, tá? Próclise, o pronome antes do verbo. Quer aprender a usar próclise, mesóclise e ênclise, mas principalmente a mesóclise, vá ler o livro de Provérbios da Bíblia que você aprende. Estou falando sério. Tá? Esse caso aqui de próclise, para você aprender a utilizar isso, tem que saber de uma coisa só, só uma regra. Existem palavras que servem de imã, tá? Existem palavras que puxam o pronome para perto. Que pronomes eu estou falando para você? Esses, ó. Meter-se nos us. Tá? Meter-se nos us. Esses caras aqui vão participar do processo de próclise, mesóclise e ênclise. Ok? O que é que eu tenho de saber? Para que estes pronomes aqui apareçam antes ou depois, tá? Você vai acrescentar também aqui, se quiser, o o, o a e o li. E aí plural e singular, certo? Esses caras, meter-se, nos vos, a oli. Esses caras aí são os pronomes. Certo? Existem palavras que vão servir de imã. Na língua portuguesa, eu não posso fazer isso aqui, ó. Escrito. Te liguei. Por quê? Porque eu não posso, em português do Brasil, começar a frase com pronome oblíquo. Então, eu teria de dizer, liguei-te. Horrível, né? Mas teria de dizer. A ideia aqui, te amo, dizendo uma coisa. Mas na escrita, obrigatoriamente, eu teria de dizer, amo-te. Tá? Quem escreve assim, a maioria é poesia, né? Tem um texto de Vinícius de Moraes que ele fala assim, amo-te. Amo-te tanto, meu amor, meu humano coração com mais verdade, amo-te como amigo e como amante. O que é que eu tenho de saber? Nessa relação que você tem aqui de próclise, de mesóclise e de ênclise, para esses pronomes aqui, meter-se, nos vos, existem palavras que servem de imã. Sabe, como eu não posso começar a frase com pronome oblíquo, vão existir pronomes, palavras, tá? Não pronomes, palavras, que têm poder de imã. Quem são? Todos os advérbios, todos
Os advérbios, todos. E todos os pronomes e conjunções. Então, olha só. Eu tenho aqui amanhã e tenho aqui o não. Eu vou colocar um pronome indefinido, tudo. Certo? Posso colocar qualquer outra palavra que eu imaginar aqui hoje. Ou então a ideia de nunca. O que eu quiser. Advérbio, pronome, o que tiver. Eu poderia simplesmente, no lugar de amanhã, já que eu coloquei ali hoje, vou colocar ele. A ideia aqui é a seguinte, ó. Não nos verão aqui. Quando eu digo não nos verão aqui, o pronome nos, ele aparece antes do verbo vir, porque ele tem poder de atração. Isso aqui eu chamo de próclise obrigatória. Se eu não tivesse essa palavra aqui atrativa, que é um advérbio, se eu não tivesse, eu teria de dizer isso aqui em forma de mesóclise. Ver nos ão. Na próxima semana. Eu deixaria o verbo assim, chamado infinitivo, colocaria sua terminação no final e deixaria o pronome no meio. Isso não é usual, isso não é mais comum, isso é extremamente formal e não se usa mais. São documentos extremamente rebuscados para fazer isso. Em prova, se eles quiserem fazer isso, eles fazem só para torar o candidato no meio. Porque nós não costumamos mais escrever assim. Tá? Não costumamos escrever assim. Mas eu tenho de saber que existem palavras que são atrativas. Certo? Eu digo assim, ó, ele te ama. Não se preocupe. Se eu dissesse aqui te ama, estaria inadequado. Mas quando eu digo ele, como é um pronome, o pronome tem poder de atração. Ele puxou o pronome para antes do verbo. Acontece a mesma coisa aqui, ó. Tudo me lembra você. Quando eu digo que tudo me lembra você, o me está aqui, porque o tudo, que é um pronome indefinido, puxou ele para perto. Sabe para hoje? Hoje. Fizeram de bobo. Seja lá o que for. Quando eu digo isso aqui, ó, o O, que está funcionando como pronome, ele é atraído pelo hoje, que é um advérbio de tempo. A mesma coisa vai acontecer com nunca. Nunca te vi. Sempre te amei. É o nome de um filme. Está aqui, ó. O ti sendo atraído pelo nunca. Existem palavras que são e que devem ser utilizadas como poder de atração. Nesse caso aqui, você tem exatamente o que eu estou dizendo. Ele coloca da forma mais simples. Eu não vi ainda questões com mesóclise no BFC. Não vi. Pontuais, não, mas assim, de questões mesmo, de prova. Tem aparecendo, né? Mas é raríssimo. Questões que são assíduas. Considerando a norma padrão, em não se pode dizer que existe uma porta aberta, o emprego em próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, tá? Do pronome oblíquo, deve-se a um uso facultativo desse registro, a presença de uma palavra atrativa, a uma exigência de tempo verbal ou a reprodução do discurso oral. Letra B. É muito mais uma questão aqui de conceito do que você pensar aqui em frases corretas. Olha que existem questões que são conceituais. É saber a regra. Por isso que quando vocês aprendem, às vezes, essas questões de crase, por exemplo, que estão típicos eles usarem, vocês ficam nessa ideia, quem vai de A e volta a dar, eu fico doidinho. Eu fico enlouquecida, porque não aparece em questão de prova de concurso para você utilizar vem de A e volta a dar. Ele quer saber a justificativa correta. Ah, porque o termo admite ou não admite artigo. Se você souber só a ideia de vai de A e volta a dar, ficou ali. E não adianta de nada. Você aprende macete até certo ponto e depois não adianta mais. Para diversão, para ser engraçadinho, para chamar a atenção do adolescente que não tem meta, e eu digo isso com toda a convicção que não tem meta ainda, que vocês só vão estudar quando você chegou aqui. Na escola ninguém pensa nisso. Nem adianta que não pensa. Só vai depois. Aí vocês dizem, pô, eu devia ter feito, eu devia ter estudado, eu devia... Aquela música Epitáfio, sabe Epitáfio? Devia ter amado mais, devia ter estudado mais também. Mas aí não tinha meta, ninguém diz assim, ó, você precisa disso para ganhar dinheiro, para ser feliz, para namorar, para casar, para pagar a pensão, senão vai preso. Tem esse negócio que prende, é pensão, a vara da família é top, viu? Outra coisa não, menino, mas nego preso vai. E o cara pode não ter dinheiro. Tem dinheiro não para pagar, vai preso do mesmo jeito. Agora que não vai, porque não mandei ter menino, liso não pode ter filho. Então, me perguntar logo, se mamãe, você trabalha? Não, eu estou procurando um emprego. Eu sou procurador. Da justiça, se não de emprego. Eu disse, trabalha com o quê? Eu sou promotor. Né? Dava. Pelo menos trabalho, né? A juiz sou juiz de briga de galo. Mas não. Vamos lá.
Questão número 9, então, letra B. 10. São aqui as típicas. Gramática da gramática, da gramática, da gramática. É esse aqui, viu? Processo de formação das palavras. Processo de formação das palavras. Mas não fez essa questão, não. Só o assunto, né? Processo de formação das palavras. Olha, isso aqui é típico de ter questões. Típico. Toda aquela ideia de sufixo, prefixo, formação das palavras. Para quem esqueceu todo esse processo aqui, não lembra, e vai optar por fazer esses concursos, é legal você dar uma recapitulada, né? É difícil hoje você fazer realmente prova que tenham esses critérios, mas ainda da área militar tem muito. Da área militar ainda é muito tradicional. Tanto que, por causa disso, esse isolado que eu vou começar agora dia 23, né, que é o Se Liga na Língua Comigo, vai começar do básico. Você começa com 6 anos mesmo no curso, só sai com 18, viu? Começa com 6 e vai sair com 18. Você tem que aprender tudo, desde o início. Aí você vai dizer, meu Deus, deixa a luz acender. Quando acender, você faz assim, pronto, eu faço. O problema todo é a estrutura, é a base. Se você não tiver a base, você imagina, você entende a adjunta abdominal logo do pronto, aí a pessoa faz bem assim, de onde é que veio a adjunta abdominal? Tem que entender. Aí é o processo, vamos começar quando é pequenininho. Já se matriculou com 6 anos, viu? A matrícula pode vir com seu pai, com sua mãe, tá? Ganha uma camiseta, bem legal, viu? Pode vir com uma farda. Mas não pode. Não, tem não. Porque senão vai ficar... porque eu queria botar fotos sensuais, aí não podia. Disseram que não pode não. Vamos lá. Olha, palavrinha que tem aí. Certo? A partir do vocábulo aberto, formou-se entreaberto. Ele já deu a dica para você, né? Aberto, entreaberto. Simplesmente eu tenho um processo de formação, ó, aberto, acrescentou aqui, entre. Pelo seguinte processo de formação, o que é que eu tenho aí? Justa posição. Entre, mais aberto, entreaberto. É igual a passatempo. Sendo que nesse processo existe uma diferença, ó, de composição e o processo de quê? Derivação. Quando você diz aqui derivação e quando você fala de composição, eu tenho que lembrar, composição, ó, eu tenho aqui um só radical, não é? Só um. Aí a esse radical aqui são acrescidos termos que podem aparecer antes e podem aparecer depois. Aqui eu tenho derivação. Então não pode ser composição, pô. Olha a lógica. Olha o que eu estou dizendo. Composição e derivação. Para derivar, deriva de um ou deriva de vários? De um só. É derivação. Eu tenho isso aqui, exatamente isso, ó. A derivação deriva de um só radical. A composição, ele se compõe. Eu vou compondo as palavras. Então, eu posso ter aqui 2 ou mais radicais. Aqui na derivação, eu tenho um só radical. Nesse processo de derivação, é quando você encontra aqui um radical. E a esse radical são acrescidos termos. Que eu posso chamá-lo de prefixo, quando ele vem antes. Pode ser aqui um sufixo, quando vem depois. Não é assim que acontece? Né? Eu tenho também derivação por justa posição, não tem? Derivação por composição, não é assim que você faz? Todo o processo? Sabe, mas em composição, o que é que vai aparecer? 2. Aí eu chamo de quê? Justa posição ou aglutinação. Aglutinação, o que é que há? Perda. Exemplo, aguardente. É a junção de quem? Água mais ardente. Houve perda? Houve uma letra aqui, ó. A. Aí eu tenho a palavra aqui, girassol. Houve perda? Eu tenho gira mais sol. Acrescentou um S. Houve perda? Não, houve acréscimo. Então a posição ainda é justa. É justa posição. Cuidado com aquela palavrinha. Desodorante é aerossol. Não é aerosol não, viu? É aerossol. Não vem com essa história do aerosol. Aerossol, que é mirassol, girassol e assim vai. Então, nesse processo aqui, entre aberto, não houve perda. Então, o processo de formação vai ser o quê? Justa posição, tá? Vamos subir? Subir que eu digo e ir lá para o texto. Esse texto é massa.
trecho é muito legal. Ele diz assim, ó, rapidão. O relacionamento aberto, o Gregório do Vivier. Todos os relacionamentos fechados se parecem, diria Tolstói em Ana Karenina. Cada relacionamento aberto é infeliz à sua maneira. Abrir um relacionamento pode se revelar uma tarefa mais difícil do que abrir uma embalagem de CD. Há grandes chances de você perder um dente. E depois de aberto, há grandes chances de você se perguntar, valia a pena tudo isso? Nem gostava desse CD. Aliás, ninguém mais ouve CD. Há, no entanto, quem defenda que os relacionamentos, assim como as ostras, merecem que a gente perca tempo abrindo-os, mesmo que em ambos os casos exista um forte risco de intoxicação. Uma porta pode estar aberta, encostada, entreaberta, escancarada. Na relação escancarada tudo é possível e nada é passível de ciúme. Parece que esse fenômeno só aconteceu uma vez e foi nos anos 70. Há muitas relações escancaradas que, quando você vai ver de perto, são de fato escancaradas, mas não são relações. Não se pode dizer que existe uma porta aberta, porque não há sequer porta, já que tão pouco a parede. Vocês já ouviram essa palavrinha aqui? Cadê? No texto. Onde é que tão pouco? Que eu não consigo ver no meu. Valeu, né? Ó. Tão pouco é diferente de tão pouco, certo? Eu digo assim, ó, eita, Céfalo, ele nem passou no concurso, isso tão pouco você. Essa palavra não varia, ela significa nem você, quando eu digo. Ó, já que tão pouco a parede, ou seja, que não há nem parede. Eu digo, olha, Céfalo, ele nem sabe dançar, eu vou com ele para a festa, eu disse, tão pouco você sabe. Tão pouco. Se escreve desse mesmo jeito. Tá? Assim mesmo. Diferente de tão pouco varia. Eu tenho tão poucos dias para estudar, eu tenho tão poucas chances de passar. Então ele concorda com o substantivo, tão pouco não, certo? Aí ele diz, ó, tão pouco a parede. O relacionamento entreaberto, no entanto, pode se entreabrir de mil maneiras. Pode poder tudo, desde que conte tudo para o outro, ou desde que o outro não fique sabendo, ou desde que não seja com amigos, ou desde que seja com amigos, ou desde que não se apaixone, ou desde que seja por paixão. Ou seja, ninguém define nada. Há relacionamentos cuja abertura é sazonal. O namoro à distância internacional costuma ser como as cantinas de escola, que abrem 9 meses por ano e fecham nas férias. Enquanto o relacionamento intermunicipal costuma funcionar como os correios. Abrem dia útil e fecham no final de semana. Há, é claro, o relacionamento trancado a 7 chaves e blindado, aquele que, se uma paixão de adolescência batesse na porta e se por acaso vocês transassem, ninguém ficaria sabendo, mas mesmo assim você diz, não, eu estou no relacionamento. Parece que esse aí morreu. Talvez fique para a história. Como as ombreiras ou a pochete. Talvez volte com tudo em 2017, assim como as ombreiras e a pochete. Preparem-se. Não sei se estamos prontos para essa loucura. A próxima coisa a voltar pode ser a Crocs. É muito massa a sacada dele, né? De texto. Eu acho legal, eu acho muito legal. Tem umas coisas que ele disse que eu não sou muito favorável, não, mas faz parte. Para não discordar, concordar com todo mundo não rola, né? Não dá certo. Mas dentro desse processo aqui textual, olha só, é muito típico nós identificarmos essa relação que existe de crônica com um texto que é de uma narrativa rápida, tá? É uma situação cotidiana em que você simplesmente constrói uma história com personagens que às vezes eles não existem, mas eu vou criando situações metafóricas, como ele foi fazendo as comparações irreais, mas criando uma cena que você diz assim, poxa, é assim mesmo, é dessa forma, é dessa maneira, é assim mesmo que acontece, e é assim que vai ser. Dentro desse processo, ele diz que, no texto acima, o autor explora, através do humor, a questão dos relacionamentos. Nesse sentido, olha a retomada, de acordo com as ideias apresentadas, é correto afirmar o quê? Para o autor, a facilidade de abrir um relacionamento simplifica o tratamento com o outro. O autor aponta para diferentes formas de abrir um relacionamento e ainda descreve um relacionamento fechado. Há um consenso no mundo moderno em relação à necessidade de abrir os relacionamentos, ou o autor acredita que os relacionamentos abertos invariavelmente provocam infelicidade? Letra? O autor aponta para diferentes formas de abrir um relacionamento e ainda descreve um relacionamento fechado. Lacrado, blindado, né? Que ninguém entra na história. Resposta B. Número 2. Aí vocês marcam aí no texto, tá? Não tem nem problema. Olha aqui e olha no texto. Ele diz o seguinte, ó.
No quarto parágrafo, o autor emprega dois pronomes indefinidos em tudo é possível e nada é passível de ciúme. E, por meio deles, constrói uma ambiguidade, indica a construção de um paradoxo, aponta ideias que não são excludentes ou sinalizam uma incoerência nos relacionamentos. E aí? Aponta ideias que não são excludentes? Não são excludentes, ó. Tudo e nada. Tem que ser excludente. Tudo e nada. E aí? B. Aqui, ó. Indica a construção de um paradoxo. Sabe que a ambiguidade é o quê? Duplo sentido, tá? Ideia dúbia. Quando você escutar esse nome dúbia, é essa relação. Então aí é paradoxo. No último parágrafo, o autor emprega a palavra crocs, que pode ser entendida como sandálias de plástico com furinhos. Aprendendo-se o sentido mais amplo que ele confere a esse termo, poderiam apresentar valor semântico equivalente todas as palavras abaixo, exceto... Por quê? Porque o quê? Ele está dizendo Ostra no sentido conotativo ou denotativo? No texto? No texto ele usou conotativo. Mas a Ostra não abre, não? Abre. Mas é difícil de abrir. Quando ele diz isso aqui, ó. Aprendendo-se o sentido mais amplo que ele confere a esse termo, poderiam apresentar valor semântico equivalente em todas as palavras, todas. Pochete, ombreira, ostras e CD. O que é que ele... Por que essa ideia de valor semântico equivalente? Todas são... Não pensa no texto não, viu? É aqui, ó. Todas as palavras têm um sentido equivalente, exceto uma. Qual é o valor semântico delas? Não pensa no texto. Aqui. Está relacionado a quê? CD, ombreira e pochete. Antiga. Ele disse até no texto, para você lembrar, não se usa mais. Né? Ombreira, piorou. A ideia de pochete, nunca. E ostra? Não, ostra é ostra mesmo, não tem essa ideia de relação com o passado. Eu vou aplicar, empreendendo, porque eu vou pegar agora o sentido. Eu vou aplicar o sentido agora. Não vai pensar nessa relação, não. É aqui, ó. É presa aqui. B, ostras, tá? Porque ombreira não se usa mais, pochete não se usa mais, CD. É como se eu pensasse assim, coisas antigas e algo que não tem nada a ver com isso. Ela está fora do contexto. Não é de onde eu tirei, é porque é. No conceito, ó, pochete, ombreiras e CD. Eu li no texto. Tá? É raciocínio lógico mesmo. Você tem CD, ostras, ombreiras e pochetes. Marque a palavra que sai do contexto. Então, Crocs não tem nada a ver. Crocs aqui não tem nada a ver. Hã? É, mais ou menos isso, né? Vamos lá. Questão aqui número 4, quando ele usa o termo aliás, tá? O emprego do termo aliás, ao final do segundo parágrafo, introduz um sentido de quê? Retificação. O que é retificar? Corrigir. Retificar é corrigir. O contrário de quê? Ratificar. Sabe que ratificar é o quê? Confirmar, afirmar. Olha, só ratificando, as aulas sempre ocorrem à tarde, às 16 horas, chamada happy hour. Pronto. Retificação é retificar. Corrigir. Tá aqui o Ezinho, ó. Corrige. Certo? Diz de uma forma mais clara. Vamos lá. Já foi? 8? Eu fiz o bicho no ponto, viu? Para terminar na hora. Ratificar é confirmar. Afirmar. No 8º parágrafo, vamos lá. Ao afirmar, parece que esse aí morreu. Em sentido simbólico, o autor sugere uma crítica em relação a quê? Fidelidade. Regra de quê, pô? Ó, fidelidade. Fidelidade. O que é que ele está falando no texto? Foi o que ele disse?
Relacionamento, ser fiel, ligado, sei o que, se apaixonar. Não, isso aí parece que morreu, né? Não tem mais não. Fidelidade. Resposta letra C, de amor, tá? Porque quem ama... Aí tá certo. Ei, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Até mais.